Saudações, hoje é 7 de fevereiro de 2023 e desculpe a dificuldade de gravar vídeos ultimamente. Está havendo uma reformulação na estrutura do meu trabalho e eu vou ser obrigado a tomar alguns caminhos mais longos agora, então provavelmente vou gravar mais vídeos no carro. E hoje eu gostaria de comentar algo que foi despertado por essa tragédia ocorrida na Turquia e na Síria, esse terremoto que já se estima mais de 5 mil mortos, e relembrar um tema que eu não cheguei a comentar isso em momento algum neste canal. E o curioso é que eu estava prestes a gravar um vídeo comentando a questão de aquecimento global, né, de mudanças climáticas, quando de repente surgiu esse fato e me lembrou dessa temática. E curiosamente, essas duas temáticas brevemente se encontraram num dos vídeos onde eu comentei sobre a Greta Thunberg, né, que é o discurso de Greta Thunberg, onde eu comentei brevemente sobre o tsunami na Indonésia, né, que foi em 2004. Mas a temática do vídeo aqui é a seguinte: uma coisa que sempre me chocou, sempre me entristeceu muito, que eu acho verdadeiramente grotesco, a disposição que algumas pessoas em pleno século XXI e algumas pessoas, infelizmente pessoas até instruídas, têm em tentar vislumbrar em desastres naturais um tipo de ordem divina intencional, no sentido de uma punição a determinadas condutas de uma sociedade, de um país. Isso é uma coisa que você poderia entender em pessoas extremamente ignorantes, e ignorantes nos piores sentidos da palavra, inclusive, até com um certo grau de perfídia, mas que lamentavelmente eu já vi sair da boca de pessoas que eu até admiro em outros aspectos, dizendo coisas dessa magnitude. E você acreditar que uma tragédia de ordem puramente natural, de tais proporções, possa ser atribuído a um ato divino de correção, de punição, a meu ver, é uma das posturas mais sórdidas, mais grotescas, mais infames que alguém pode conceber, e denota uma falha moral e uma falha intelectual miseráveis. E é realmente inacreditável como uma pessoa inteligente pode sustentar isso, muito mais se ela tem algum conhecimento teológico minimamente sofisticado. Eu não vou nem citar quais são as pessoas que eu vi, porque eu acho até que eu prefiro não fazê-lo. Mas sim, infelizmente, eu vi pessoas que são bem articuladas em temáticas, em alguns conhecimentos, e levantar argumentações nesse sentido. Mas vejamos, não bastando a adjetivação, por que isso é absolutamente detestável em qualquer sentido ético, moral, intelectual, não importa qual seja a sua abordagem. Você pressupor que, se houve uma grande tragédia, isso seria um ato intencional de uma divindade com finalidades de tentar corrigir, tentar punir, qualquer coisa nesse sentido. Bom, em primeiro lugar, isso parte de uma noção extremamente ingênua, extremamente primitiva, praticamente infantil de ordem do mundo, que é você tentar associar eventos que são evidentemente desassociados de uma conexão causal direta com as outras, são aleatórios, e você tentar extrair deles alguma ordenação natural. Acontece que a totalidade do fenômeno religioso do mundo deriva justamente da ausência de nexo causal discernível entre a maioria dos eventos naturais. O surgimento da própria ideia de religiosidade, ela é exatamente um esforço de tentar estabelecer nexos causais entre fenômenos. Você tentar observar um fenômeno natural qualquer, como por exemplo um raio, a chuva ou o simples nascer do sol, e você tentar dar um significado causal para ele, e um significado intencional, porque a mente humana funciona atribuindo conexões de causa e efeito, e tem com muita forte tendência a atribuir conexões à sua própria imagem e semelhança, ou seja, conexões intencionais. Afinal, a maior parte das nossas ações são intencionais. Nós temos uma disposição de ter motivações, de ter razões para nossas ações. Então, a abstração de fenômenos naturais de modo intencional é o que nos leva a conceber que eles são gerados por determinados tipos de entes intencionais que nós imaginamos na forma de deuses. Então são versões de nós mesmos
não sendo por outro motivo que de uma certa forma é antropomorfizado, né? Eu não vou resumir aqui a minha religiologia, né? Porque tem alguns textos e vídeos onde eu atribuo isso, mas é basicamente esse fato de você fazer essa passagem de algo que originalmente era visto de uma forma pura e simplesmente aceita como uma realidade natural. Você tenta compreender que razões estariam por trás daquilo, da mesma forma que você tenta entender as razões por trás das ações das pessoas, né? Isso leva a uma antropomorfização, e com o tempo, com a sofisticação da cultura, vai fazer a transição de um panteísmo para um politeísmo, para um monoteísmo, e em alguns casos até remover a ideia de uma entidade divina e substituir por uma visão de mundo mais mecânica, mais ateia, né? Que existem inclusive religiões ateias. É bom sempre lembrar esse ponto. Mas a questão é que durante esse processo evolutivo vai havendo uma sofisticação do pensamento, de modo que você não tem outra opção, não tem outro remédio a não ser admitir que ao menos uma vasta categoria de fenômenos naturais não pode ser compreendido no sentido intencional. E é por isso que a teologia, a filosofia moral, vai gerar uma distinção muito clara entre o mal natural e o mal moral, né? Sendo o mal moral aquele cometido por agentes intencionais. É aquele mal que você pode atribuir uma responsabilidade às pessoas que a cometem. Essas pessoas podem ser responsabilizadas, podem ser punidas, podem ser reprovadas em algum grau. E você tem o mal natural, que são exatamente fenômenos naturais que acometem as pessoas, né, que causam mal inegável, mas que você não pode de forma alguma atribuir-lhes uma causação intencional, e por isso não há quem culpar, não há quem responsabilizar. É claro que sempre há uma sutileza aí, porque você pode atribuir argumentações de omissão, de negligência com relação a deixar pessoas em situação de vulnerabilidade em locais onde existe um risco maior de tais males naturais. Mas nada disso vem ao caso aqui, porque a questão não é essa. A questão, nós estamos falando de pessoas que acreditam em uma ação deliberada intencional. Então, houve sim quem tenha dito, durante aquela tragédia lá no Oceano Pacífico, né, que essas pessoas que morreram no tsunami da Indonésia, entre aspas, né, eram pagãos que idolatravam Deus, não sei o que lá, e que por isso foi uma punição divina. Houve quem tenha dito isso, sim. Houve quem tenha dito coisas similares no questão do terremoto do Haiti, que era uma questão amaldiçoada por causa de um fato histórico a respeito do rompimento com a França. Inclusive fundamentalistas norte-americanos disseram isso, e tem sempre um imbecil para dizer uma merda parecida. Mas o fato é que, se você for passar uma análise mais rigorosa, você não vai conseguir correlacionar nenhum tipo de montante de evidências que sugiram uma correlação clara entre essas tragédias e qualquer tipo de conduta específica de um povo. Estados Unidos também, que é um país predominantemente cristão, né, é frequentemente afligido por tragédias naturais monumentais também. E sempre tem, mesmo lá dentro, quando acontece um terremoto significativo, uma inundação, um furacão devastador, sempre tem um desgraçado para dizer que é porque o país permite a homossexualidade, é porque o país se desencaminhou da religião, ou coisas no sentido contrário. E o fato é que você não consegue fazer nenhum tipo de correlação nesse sentido. E eu vi gente dizendo isso até de fatos aqui no Brasil, dessas tragédias que acontecem geralmente na virada do ano, né? Grandes deslizamentos, grandes inundações, e falando, mas isso aí é porque o país votou em Bolsonaro, ou porque o país votou... E realmente é uma coisa grotesca você pensar dessa forma. Primeiro, insisto, você não vai conseguir encontrar nenhum tipo de correlação causal. Trata-se de males que não tem nenhum tipo de critério, que, se isso fosse uma ação intencional de uma divindade, se uma ação absolutamente estúpida e inútil, porque ela jamais corrigiu nada, ela jamais conseguiu reorientar, até pelo aquele fato óbvio, que se fosse possível, observando tais fenômenos, extrair um mínimo de sentido, um mínimo de correlação, esses fenômenos em si já teriam dado um resultado corretivo na humanidade. Ela já teria assumido determinadas posturas devido à observação de determinados fatos. Se fosse sistemático que determinadas tragédias naturais atingissem apenas praticantes de uma determinada religião, é óbvio que aquela religião em si iria diminuir, provavelmente seria extinta. O fato disso
Até porque, por mais deficiente que seja a capacidade das pessoas de estabelecerem relações de causa e efeito, existe um momento tal onde elas seriam óbvias. E se fosse tão fácil atribuir tal relação, aí sim você conseguiria abstrair um determinado tipo de causalidade e você começaria a se precaver de tal causalidade. É o simples fato de não haver tal relação causal que impossibilita a previsão e que impossibilita você tomar qualquer tipo de atitude nesse sentido. Se a pessoa não consegue abstrair nem quando existe uma relação mais causal assim, de uma determinada localidade, onde aquele fato é minimamente recorrente, então que dirá você conseguir estabelecer uma correlação com fatos subjetivos muito mais difusos, né? Se um fenômeno for extremamente recorrente, além de uma determinada média de tolerância, as pessoas simplesmente não vão mais viver naquele ambiente. Se existe, por exemplo, uma frequência inacreditável de ciclones nos Estados Unidos, que aliás é o país do mundo que mais tem ciclones e tornados devastadores, note que isso ainda está num grau que faz com que a maioria das pessoas nunca tenha sido efetivamente vitimada. Elas podem ter passado por situações, tem um alerta de tornado, vamos ficar em casa, não vamos sair de casa hoje, às vezes tem um prejuízo aqui e ali, mas no montante geral, a grande maioria das pessoas nunca foi seriamente vitimada por tais tornados. Porque se for, meu amigo, se aquele negócio, se a probabilidade de acontecer algo exceder o mínimo tolerável, você simplesmente deixa de fazer aquele algo. Todos os dias nós estamos dirigindo. Sabe qual é a probabilidade necessária de acontecer um acidente de carro para que você pare de dirigir? 1% já é suficiente. Se uma vez a cada 100 que você saísse com o carro você batesse, você não dirigia mais. Simples assim. O que acontece é que a probabilidade disso acontecer é muito menor. Se você dirige todo dia e você não sofre nenhum acidente por ano, por aí você já vê que é uma média de inferior a 1 para 300, por exemplo. Então não tem como você achar que essas correlações são suficientes para você extrair qualquer tipo de padrão, observar algum tipo de padrão e daí tirar qualquer tipo de conclusão. Isso é auto-evidente, até porque se fosse assim, se os padrões naturais fossem regulares e fossem discerníveis, nós sequer teríamos as religiões do modo como elas são hoje, porque elas são exatamente uma resposta da humanidade tentar dar significado, tentar atribuir padrões, e a impossibilidade de fazer isso de uma forma direta que faz com que nós façamos esse esforço e tentamos criar toda uma interpretação para dar algum tipo de sentido a toda a tragédia que nós vivemos. Se essa interpretação já fosse dada pela própria natureza, não precisava a gente criar. A religião ou não existiria, ou seria totalmente diferente, se fosse possível extrair essas relações de causa e efeito de uma forma discernível. O simples fato da vida humana ser da forma como ela é o resultado exatamente da impossibilidade de extrair sentido direto de todos esses eventos. É por isso que nós temos que tentar dar algum sentido a eles. E em sua grande parte, as religiões são um resultado dessa tentativa de dar sentido. Mas tudo aqui que eu falei até agora está abstraindo nessa questão mais dessa interpretação da natureza. A própria teologia vai ter uma resposta às teologias mais sofisticadas, uma resposta óbvia que qualquer pessoa que entende o mínimo de cristianismo sabe, que qualquer criacionista sabe, é que, segundo a visão teológica mais tradicional, o mundo jaz no maligno devido a um evento que ocorreu na Gênese, e esse evento torna toda a humanidade entregue a uma situação de vulnerabilidade. Então, desse ponto de vista, não há que se falar em punições divinas diretas, porque a humanidade está vulnerável pelo um pecado original que teria a deixado nesta condição. Esse pecado não corrompeu apenas as pessoas espiritualmente, as corrompeu fisicamente, as teria corrompido, e afetou todo o mundo natural e toda a ordem natural, retirando um mundo que deveria ser um paraíso, né, de uma condição paradisíaca para ser submetida a uma condição mundana, que é o mundo que nós estamos hoje. Nós reconhecemos, o simples fato de nós concebermos um paraíso, um Éden, um paraíso vindouro, um paraíso perdido, é um reconhecimento tácito de que nosso mundo, do modo como ele é, ele não é um paraíso, é um mundo perigoso, é um mundo injusto, é um mundo que jaz no maligno. E sendo assim, não apenas pelas ações humanas diretas, mas pela falta de proteção divina, pela desregulação de um determinado fenômeno natural. Um mínimo de teologia mais sofisticada vai deixar claro que não, você não pode fazer essa atribuição, até porque ela seria até meio que suicida. Você não vai notar uma relação muito direta. Por exemplo, um fato histórico que teve um impacto muito grande nessa discussão
foi o famoso terremoto em Lisboa, em 1755, eu acho, que eu até comentei sobre isso no meu livro de ficção, Nós Contamos do Apocalipse, né? E esse terremoto atingiu duramente determinadas pessoas, determinadas movimentações de interpretação teológicas, né, que chegavam alguns a dizer que as pessoas deixaram de crer em Deus depois do terremoto de Lisboa, né? Bom, são pessoas que tinham crenças muito frágeis, né? Porque eu posso ter tido muitas vulnerabilidades ao longo da minha vida intelectual. Mas, curiosamente, uma vulnerabilidade que eu não creio que tenha tido, ou pelo menos eu me livrei dela muito cedo, eu até comentei isso num texto uma vez, é essa de você tentar abstrair a existência de Deus, as razões divinas, por meio de fatos mundanos. Porque deveria ser óbvio que todo o sistema de pensamento religioso ele é voltado para um além-mundo. Então a justificativa existencial estaria fora do mundo. Você não pode procurar a justificativa dentro do mundo, dentro dessa visão religiosa, claro. Você pode procurar uma justificativa em outros fatores. Mas se você aceita um universo transcendente, ainda mais considerando que teve um grau de perfeição anterior e um grau de perfeição que vai ser restaurado, então é evidente que todo tipo de sentido de justificação, de justiça, se dará além do mundo. O que significa que você não pode tentar inferir a legitimidade ou não de uma crença, ou as características da divindade, pelos modos que acontecem no mundo. Isso está na própria estrutura de pensamento, deveria ser óbvio. E é inacreditável como é que tem gente que pensa nesse sentido. Não, você pensar dentro da estrutura do mundo não serve para você afirmar ou refutar a existência de uma divindade, porque se você, ainda mais quando você pensa em termos egóicos, em termos do seu próprio umbigo, achar que porque as coisas estão boas para você, então Deus existe, então se as coisas estão ruins para você, Deus não existe, ou seja o que for, e se você reduzir toda o universo, toda a existência de bilhões de pessoas apenas ao seu interesse pessoal, isso além de um egoísmo e de uma insensibilidade enorme, de uma estupidez inacreditável, porque é óbvio, dentro dessa visão religiosa, que o mundo não é só para você, ora bolas. Até porque a religião também, seguintemente, é uma resposta às injustiças do mundo, ao mal moral. E se você fosse partir desse pressuposto de que o bem-estar material, físico, as coisas são resultante de algum tipo de ordem divina, então você teria que aceitar o fato de que são os ricos e que são os privilegiados, e que são os abençoados por Deus, que é o que a desgraça da teologia da prosperidade acaba fazendo, né? Só que parece que ela inverte um pouco. A teologia da prosperidade é uma aberração total nesse sentido, porque se fosse de uma outra tradição, talvez não fizesse algum sentido, mas do ponto de vista cristão, ele é absolutamente destoante, não faz o menor sentido. É uma corrupção completa da espiritualidade. Aliás, eu devo um vídeo sobre essa temática da corrupção espiritual, né? Que eu tenho alguns textos sobre isso, mas é uma tese que eu estou desenvolvendo. De qualquer modo, eu vou deixar esse link para esse texto, que tem uma breve discussão lá a esse respeito. Mas a questão aqui é que a gente não pode fazer esse tipo de correlação e se manter dentro de qualquer tipo de visão espiritual minimamente sofisticada. Você tem que voltar para uma mentalidade de Deus tribal, de que Deus, com o qual você faz ofrendas, pede coisas e ele realiza atos diretos para você. Ou seja, eu tomo lá da cá espiritual, né? Que é uma coisa que destrói completamente o senso, o propósito originário da ligação com o transcendente, que deveria ser buscando uma coisa além do mundo, e não para resolver problemas mundanos, pior ainda, para resolver problemas mundanos, materiais e de questões assim de conforto, de riqueza, essas coisas, essa degeneração completa. De qualquer modo, bom, retomando o ponto, você fazer um tipo de interpretação de fenômenos de desastres naturais como um tipo de ação divina é absolutamente aberrante em qualquer um desses sentidos. Primeiro, ele não tem nenhum tipo de sustentabilidade, qualquer tipo de teologia minimamente sofisticada. Não importa se é uma teologia cristã, ou menos ainda se é uma visão mais reencarnacionista, que tem a ideia do karma. Tudo isso vai transcender completamente uma leitura direta do mundo. Você teria que conectar todos os eventos que ocorrem no mundo a uma ordem espiritual externa que impossibilita, literalmente, de que você compreenda essa ordem olhando apenas os fenômenos em si. Se ao menos o indivíduo coloca uma interpretação que todas essas pessoas que foram vitimadas por isso é uma coletânea de espíritos de encarnações anteriores, que tais e quais mais tem que passar por essa experiência, aí você dá uma interpretação além disso, mas é uma interpretação que tem que ter uma abstração maior e que
é um pouquinho mais sofisticado do que uma simples e mera punição, né? Até porque o karma tem o sentido mais de um aprendizado. Então, é uma visão extremamente simplista, uma visão que não é sustentada por qualquer tipo de teologia ou visão espiritualista mais sofisticada, e ela tem um grau de mesquinharia, de perversidade extrema, porque o que essa pessoa faz? Interpreta se de repente ela é atingida por alguma coisa em si. Ou ela vai perder a sua fé, né? Você vê o quão frágil é essa fé, ou ela simplesmente vai tentar dar uma justificativa, vai tentar procurar alguma justificativa no seu histórico, como aliás é o que, por exemplo, faz o judaísmo em grande parte devido aos males que eles foram submetidos historicamente, né? Então eles sempre buscam a compreensão desses males por meio de atos que as suas comunidades teriam cometido em momentos anteriores, né? Então você está sempre buscando, tentando explicar isso dessa forma. Mas eu insisto no ponto: se você for fazer qualquer tipo de análise nesse sentido, não tem como você sustentar, porque é evidente que coisas extremamente ruins acontecem com pessoas boas que você não tem como estabelecer uma relação direta, e o pior, acontece com crianças, acontece com todos totalmente inocentes. O mundo não é justo, ele tem uma ordem natural pura e simplesmente mecânica, mas não é uma ordem moral, não é uma ordem ética. Não dá para você abstrair nesse sentido, e é por isso que todo empreendimento humano é um esforço em pôr ordem no mundo. Tanto ordem mecânica, tanto tentando ordenar o mundo para tornar ele mais materialmente administrável, quanto para tentar colocar um sentido, colocando as pessoas em determinadas situações, em determinadas posições, em determinados fazeres, para que tentar ordenar o mundo e tentando buscar algum significado também no transcendente. Todo o esforço existencial humano é exatamente partindo do pressuposto, ou melhor, da obviedade de que o mundo em si, os acontecimentos naturais, não são acontecimentos compreensíveis de qualquer sentido, ponto de vista intencional, claro, pelo menos não isoladamente. Talvez no montante inteiro, construindo uma visão extremamente complexa e conectando ela com uma visão transcendente, você consiga fazer essa elaboração, mas numa visão direta do próprio mundo, não, simplesmente não é possível. E o que nos leva ao aspecto final, né, é que evidentemente as pessoas que fazem isso estão tentando exatamente partir disso. Elas estão tentando detectar causas transcendentes para estabelecer essa correlação. Mas aí eu volto ao ponto que, se você fosse assim, se fosse possível abstrair causas tão claras, ficaria muito fácil de se guiar e descobrir, por exemplo, achar qual é a religião verdadeira, porque os próprios fenômenos naturais nos induziriam a isso, e evidentemente esse não é o caso. Por fim, é bom notar que, por mais aleatórios ou aparentemente aleatórios que sejam os eventos que nos atingem, tanto o mal natural como também o mal moral, né? Porque às vezes somos vítimas das ações humanas de formas totalmente imprevisíveis também. Agora, é claro que existe um fator que pode diminuir essa probabilidade, pode inclusive gerar a ilusão de ter algum grau de proteção, que é o simples fato de você diminuir a sua exposição a situações de risco. Por exemplo, as pessoas que têm uma religiosidade mais tradicional frequentemente não se colocam em determinadas situações. São pessoas que não saem para noitadas, não saem muito à noite, não estão se colocando em determinados ambientes que são potencialmente mais perigosos. Então isso evidentemente diminui a probabilidade de ocorrer determinados fatores, e que você não precisa nem ser religioso para isso, basta você observar e evitar situações onde a probabilidade de acontecer problemas é maior. Então, dependendo do recorte social onde essas pessoas vivam, elas podem de fato experimentar um grau de probabilidade menor de determinados problemas. Isso pode gerar a ilusão de uma certa bênção, né? Mas eu acho que todo mundo tem uma experiência de vida mínima para saber que, ainda que isso probabilisticamente aconteça, o ser humano tem uma forma de adaptar as situações da sua condição pessoal, de modo que, mesmo quando ele se coloca numa situação extremamente ditosa em termos probabilísticos, ainda assim ele tende a se ver vitimado dentro das suas possibilidades. Ou seja, mesmo que você mora numa cidade onde a probabilidade de você ser assaltado ou agredido seja muito menor do que outra, ainda assim você vai interpretar determinados fenômenos dentro das suas condições, e você pode se sentir muito mais miserável do que uma pessoa que é assaltada todo mês. Então, a capacidade da mente humana de ressignificar as suas experiências é praticamente infindável, de modo que
não é por outro motivo que existem pessoas aí que levam existências completamente invejáveis, nunca lhes aconteceu nada de um dano objetivo, elas se sentem absolutamente miseráveis. E o contrário também. Então, evidentemente, isso por si só, essa realidade já tende a neutralizar essa própria percepção. E de qualquer modo, ainda assim, estamos sujeitos a esses problemas, a essas falhas, né? Estamos sujeitos ao caos do mundo. O fato que só nos resta, diante das tragédias que acontecem, as tragédias de ordem natural, não vou nem entrar nas catástrofes promovidas por guerras, coisas nesse sentido, ou até por acidentes que podem ser mais vistos de uma forma de negligência, só nos resta tentar prevenir, tentar ajudar e tentar ser solidários, antes de tudo, solidários com as pessoas que são vítimas dessas catástrofes naturais, tentando, claro, sempre fazer um esforço no sentido de prevenção, de tentar otimizar as condições, otimizar os sistemas de defesa contra as tragédias, né? Mas o mais importante de tudo é um posicionamento solidário, um posicionamento de nós nos sentirmos empáticos e nos identificarmos com essas pessoas, evitando sermos contaminados por viés absolutamente mesquinhos que ainda por cima tentam atribuir a situações como essas uma justificativa que implicaria num Deus perverso, num Deus insensível e absolutamente injusto. Eu sou Marcos Valério XR, em 7 de fevereiro de 2023. Obrigado por sua atenção.